Olá, olá, que alegria. Boa noite, Hello, Bernardo. Boa noite, hello. Olá, boa noite, Paulo. Ô, Paulo, como é que se chama sua esposa? Cristina. Cristina. Cristina, isso. A Ana já estava lembrando aqui, eu esqueci. Eu Porque é soprei. tanta gente. É, Tereza, Deise, tudo Fui eu. bem? Cláudia, Cavalinho. querida, Lenora, Fernandão, que alegria ver vocês aí. Tá tudo bem, pessoal? Tudo Hoje Tudo. bem. temos, hoje temos um tema que para mim é muito caro. Para vocês terem uma ideia, o título do meu doutorado foi sobre o título principal do meu doutorado foi Mind the Gap, né? Que é a frase que a gente vê sempre em Londres quando vai pegar o metrô lá, alguma coisa assim, para falar assim, cuidado com esse espaço, né? Fique atento ao espaço, é o espaço entre o vagão e o trem, né? E, e esse gap, esse espaço, esse vazio é justamente o espaço do passo, né? Isso para quem é peregrino tem um sentido muito forte e tal. Então, eu já escrevi muito a respeito desse tema, inclusive, não só no doutorado, mas eu volto e meio escrevo. No podcast eu já escrevi e tal, então ele é um tema caro para mim, assim. Mas eu acho que ele fazia, e vindo na construção que a gente está desenvolvendo aqui, nessas aulas, hoje é a 16ª aula, eu achei que seria rico para a gente falar aqui. Então, vamos que vamos. Eu até não vou esperar muito tempo para começar, não, porque como é um tema assim meio um pouco amplo, né? Eu acho que eu tenho que começar logo para dar um tempo para a gente depois fazer algum comentário, assim, aproveitar que tá tão rica a aula de presenças maravilhosas aí hoje, viu? Então, beleza. Então, vamos começar aqui. Muito boa noite para quem está ao vivo e também para quem vai assistir depois no seu próprio tempo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Meu nome é Bernardo Santana, eu sou pai peregrino, doutor em Ciências da Linguagem e Peregrinação, e há quase 17 anos eu ajudo quem quer fazer essa jornada pessoal de transformação. Vocês que estão aqui já sabem que a gente vem caminhando juntos já há alguns meses com essas aulas, e essa é a aula 16. A gente começou nos pés, no concreto, no planejamento. A gente passou pelo medo, pela direção, pelo horizonte, pelo ritmo, pelo silêncio, né? Quem quiser depois procurar essas aulas no YouTube, tem todas lá no nosso canal. Falamos de desapego, a gente atravessou o tempo, entendemos o retorno como um movimento em espiral, ou seja, não como uma repetição, mas como um deslocamento. E na última aula a gente falou de integração, o que a gente faz com aquilo que a gente viveu, né? Então, eu acho que se vocês lembrarem bem, experiência por si só não transforma. A transformação passa pelo que a gente faz com a nossa experiência. Eu acho que a Tereza mesmo, que está hoje aí, ela vai entender bem por que eu estou falando isso, porque ela acabou de também fazer o Caminho de Santiago, a gente deu uma força para ela fez recentemente, e chegou, e segundo a nossa aula passada, às vezes a gente fica um pouco deslocado, por isso que a aula foi sobre integração. Então, tem a aula no YouTube a respeito da integração, Tereza, acho que também é legal depois você dar uma olhadinha quando você puder. E hoje a gente talvez chegue num ponto ainda mais sutil, eu acho que merece muito a nossa atenção. Porque entre o retorno e essa integração, muitas vezes aparece uma coisa que incomoda, que é um espaço, um intervalo, uma sensação que às vezes é difícil da gente até de nomear. Hoje a gente vai falar do vazio ou da sensação de vazio, ou da característica de vazio, da vacuidade. Eu chamei de aula do vazio, mas pode ser também de vacuidade. Eu vou abordar isso mais na frente, vocês vão entender por que eu
a gente pode falar tanto vazio quanto vacuidade, enfim. Eu começo com uma constatação simples. Quase sempre, quando a gente ouve a palavra vazio, a gente pensa em falta, em ausência, em algo que deveria estar preenchido, mas não está. Como se o vazio fosse um erro da experiência, um buraco que precisa rapidamente ser resolvido. Mas esse pode ser um desvio conceitual. O vazio, ele não necessariamente ele é um problema, ele pode ser uma condição. Então, vale a pena a gente pensar nessa perspectiva. Se a gente olhar para a palavra, buscando a etimologia, como a gente tem feito desde o início, a gente vai encontrar uma pista que eu acho que é muito interessante. O vazio se aproxima do latim vacuus, que significa vazio, desocupado, livre. Da mesma raiz vem palavras que a gente conhece como vácuo, vacância, evacuar. Todas elas carregam essa ideia de algo que foi esvaziado, mas ao mesmo tempo algo que está disponível. E a gente pode pensar dessa forma. E esse detalhe eu acho que muda bastante coisa, porque aquilo que está vazio não é apenas aquilo que não tem nada, é também aquilo que pode receber. Percebe o deslocamento dessa análise? O vazio ele deixa de ser apenas ausência e passa a ser possibilidade. E aqui eu acho que é importante fazer uma distinção, porque quando a gente entra na tradição budista, especialmente ao ler os textos como Versos Fundamentais do Caminho do Meio, de Nagarjuna, aliás, eu ia até trazer, porque ele está na beirada da minha cama ali, é um livro que eu estou lendo já há vários meses. O livro você tem que ler uma página, aí você fica um mês meditando sobre ela, e você lê de novo, lê a mesma página, porque você não entendeu nada, e você continua. Então, se você ler esse texto, verso fundamental do Caminho do Meio, se você depois puder pegar ali na coisa, só para ilustrar aqui, de Nagarjuna, o pessoal vê que eu estou lendo mesmo. Não, sério, vou até mostrar qual página que eu estou. Encontramos um uso mais preciso dessa ideia, né? Durante muito tempo, a palavra vazio ela foi usada como tradução para o termo sânscrito sunyata. Eu não sei nem se a pronúncia seria essa, né, em sânscrito, né? Eu tenho um amigo que me ajudou no doutorado, que ele é professor de sânscrito, mas eu não sei se a gente fala dessa maneira, mas escreve assim, sunyata. Mas nas traduções mais recentes, muitos estudiosos preferem usar vacuidade. E não é um detalhe linguístico qualquer, é uma tentativa de evitar um equívoco que é importante. Porque no uso comum, o vazio ele pode sugerir inexistência, ausência total, como se nada fosse. Não é disso que se trata. O Nagarjuna, ao desenvolver o pensamento do caminho do meio, ele não está afirmando que as coisas não existem. Ele está afirmando que elas não possuem existência própria, independente, fixa. Em outras palavras, tudo que existe surge em dependência de outras coisas. Tudo é relacional, condicionado, interdependente. Aqui, ó, Versos Fundamentais do Caminho do Meio. É uma edição linda de um estudioso da UFMG. Aqui, ó. Estou na página 57, olha o catatal que é. O bicho é complicado esse livro. Não é simples, não, sinceramente. Eu estou estudando ele há muito tempo. Ele está afirmando o seguinte, que as coisas não possuem uma existência própria, independente, fixa. Em outras palavras, tudo que existe surge em dependência de outras coisas. Tudo é relacional, condicionado, interdependente, como eu disse. Né? A vacuidade, então, não é o vazio como um buraco, é o vazio de essência fixa. E eu acho que vale a pena dar um passo a mais, porque existe uma confusão bastante comum e que pode nos ajudar a entender melhor ainda, eu acho, o que a gente está chamando de vazio, né? Muitas vezes, quando a gente sente esse tipo de espaço na vida, a gente interpreta isso, esse vazio, entre aspas, como falta, como se estivesse faltando alguma coisa em nós. E isso aparece muito claramente, por exemplo, na psicanálise, especialmente na perspectiva lacaniana. A Lenora, que está nos ouvindo aí, sabe muito a respeito disso. Né? Para Lacan, o ser humano ele é estruturado a partir de uma falta.
Não é algo que aparece em alguns momentos, é algo que nos constitui. Ao entrar na linguagem, ao nos tornarmos sujeitos, há uma perda que não pode ser recuperada. E é justamente dessa falta que nasce o desejo. Aliás, eu vi isso muito claramente na aquisição da linguagem da minha filha Maria aqui em casa. E isso aparece na psicanálise. O Freud ele já apontava isso, por exemplo, num livro que é muito famoso dele, que é o Além do Princípio do Prazer. E depois o Lacan desenvolve essa ideia ainda mais nos seminários dele, né, que são muito famosos, mostrando que o sujeito é estruturado por uma falta. Eu aprendi isso ainda no meu trabalho de conclusão de curso, porque o meu orientador era lacaniano. Nós perpassamos esses conceitos para trabalhar o caminho do herói. E como eu fiz análise muito tempo, né, como psicanalista, ele era lacaniano, então a gente trabalhou muito essa questão da linguagem, né? Mas o fato é que, segundo Lacan, nós desejamos porque algo nos falta. Então, às vezes, esse vazio ele é confundido com essa falta. E não é exatamente isso, né? E mais do que isso, a gente deseja algo, segundo o Lacan, né, que nunca vai ser plenamente satisfeito. Porque esse objeto do desejo ele não é algo que a gente pode possuir de forma definitiva. Ele funciona como causa do desejo, não como o fim, a finalidade. Ou seja, na psicanálise, a falta é permanente, ela é estrutural. Então, não há um preenchimento final possível. Agora, perceba como isso é diferente do que a gente está chamando aqui de vazio. Repara bem, o vazio, especialmente quando olhado a partir da vacuidade no pensamento budista, não é algo que falta em você, não é uma carência, não é um buraco a ser preenchido. É simplesmente o reconhecimento de que nada tem uma essência fixa. Não há algo em falta que precisa ser completado. Há apenas formas que estão em movimento, em relação, em transformação. E o que isso nos fala? Fala fundamentalmente de movimento, que tem relação total com essa experiência nossa de peregrinação. E isso muda completamente a forma como a gente se posiciona diante da experiência. Porque quando a gente interpreta esse espaço como falta, a tendência é querer preencher, correr atrás de algo, de alguém, de uma resposta, de uma definição, às vezes do emprego, às vezes de um relacionamento novo, às vezes de uma resposta, né? Mas quando a gente compreende esse espaço como vazio, no sentido de abertura, de não fixação, o movimento que pode ser buscado não é preencher, pode ser sustentar, pode ser permanecer, pode ser escutar. Então veja como isso pode nos ajudar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nem todo vazio que a gente sente é uma falta que precisa ser resolvida. Às vezes é apenas o espaço que se abre quando uma forma antiga já não se sustenta mais. E uma nova ainda não encontrou um lugar para assentar, para se sedimentar. E aqui o vazio, ele deixa de ser um problema e passa a ser um campo. Um campo onde algo pode nascer. Eu vou tomar a liberdade de dividir, inclusive, uma reflexão com vocês que estão aqui, que me ocorreu ainda em 2013, depois de meditar por 10, 12 horas por dia, por mais de 60 dias, quando eu estava cumprindo os 88 dias até Santiago de Compostela, saindo de Roma. Essa é uma reflexão que tange a parte espiritual da jornada. Um pensamento que se liga ao vazio, ou a essa vacuidade e Deus. Porque sempre ouvimos falar que Deus é tudo, não é verdade? Pois bem, nessa aula curta não há tempo para elaborações mais completas, assim, mais complexas, mas somente eu quero dividir esse ponto. Como e quando o vazio deixa de ser um problema e passa a ser um campo onde tudo pode brotar. Sabe como? Sabe quando? Como Deus. Quando Deus. É aí, no quando e no como, que eu chamo de Deus, que tem muito mais a ver com o campo vazio, onde e quando tudo pode brotar, do que
o que a gente chama de tudo. Porque, filosoficamente, quando há tudo, nada mais pode surgir. É ou não é verdade? Se a gente diz tudo, a gente fala de algo que está cheio, que está completo, que está acabado. E eu, pelo menos, eu não consigo perceber Deus dessa forma. Para mim, Deus, em uma perspectiva espiritual, tem muito mais a ver com onde e quando tudo pode surgir do que onde e quando tudo já está pronto, cheio e acabado. Deus, para mim, não é fim e início. Não é fim, é início. É o meio do passo. É a distância entre os meus pés. O que se mostra vazio em si, ou seja, coberto de possibilidades. E isso eu acho que é muito importante porque evita uma leitura que é nihilista, ou seja, sem propósito. Não se trata de dizer que nada existe. Trata-se de dizer que nada existe por si só, que há um propósito, que há uma ligação, que há um vazio a ser preenchido, há um passo a ser dado, um caminho a ser percorrido, mas sem um problema, entende? E, curiosamente, isso abre uma possibilidade enorme, porque se as coisas não são fixas, se existe esse movimento, elas podem se transformar. Se eu não sou uma identidade rígida, fechada, definitiva, eu posso caminhar. Talvez seja por isso que o caminho ele só é possível a partir dessa compreensão, ainda que intuitiva. Se tudo fosse completamente determinado, se tudo já tivesse fechado, não haveria travessia. Se tudo tivesse preenchido, não haveria espaço para mudança. E a gente pode fazer um paralelo que eu acho que ainda é mais interessante com a filosofia ocidental. No Ocidente, a questão do nada sempre foi um problema filosófico muito delicado, como pensar aquilo que não é, né? Em Heidegger, por exemplo, o nada não aparece como uma simples negação lógica. Ele aparece como aquilo que abre um campo onde os entes podem se manifestar, como uma espécie de clareira, né? Nesse ponto até junta com isso que a gente está falando. Ou seja, não é apenas uma ausência, é uma abertura. De um outro modo, mas não tão distante assim, a gente encontra uma intuição semelhante na tradição que é oriental, a de que há um espaço necessário para que algo apareça. E talvez seja nesse ponto que essas duas tradições, a oriental e a ocidental, se aproximam. O vazio não como uma oposição à existência, mas como condição para que algo exista. Para mim, isso é a essência da deidade e da espiritualidade, ou seja, a conclusão do Deus que eu falei. Se a gente trouxer isso para a nossa experiência, a gente começa a perceber que o vazio aparece em momentos muito específicos da nossa vida, né? Ele aparece quando algo termina e outra coisa ainda não começou. Ele aparece depois de uma decisão importante. Ele aparece depois de uma perda, depois de uma travessia, depois do caminho. E é interessante notar que esse vazio, muitas vezes, ele nos inquieta, porque a gente está habituado a preencher rapidamente qualquer espaço. Então, é agenda cheia, é cabeça cheia, é tempo cheio, é mochila cheia, como se o cheio fosse sempre sinônimo de vida, mas nem sempre. Às vezes, o cheio é apenas uma forma de não encarar a necessidade do intervalo, do espaço, do não preenchido, do que tem este aspecto vazio. E é aqui que o conceito do bardo no budismo tibetano, que eu acho que eu falei na última aula também, se eu não me engano, pode nos ajudar a dar mais um passo. O bardo significa literalmente entre dois, que é um estado intermediário. Tradicionalmente, ele é conhecido como um intervalo entre a morte e o renascimento. Mas se a gente amplia um pouco essa compreensão, a gente pode perceber que o bardo está presente em muitos momentos da nossa vida, para não dizer na vida inteira, né? Sempre que uma forma se dissolve e outra ainda não se estabilizou, a gente está num bardo. E quem falou que a nossa forma atual ela é estabilizada, né? Afinal, a gente está sempre mudando, então isso é bom de pensar. E isso, de uma certa maneira, gera um incômodo, né? O bardo de certa forma, ele é um vazio, mas não um vazio morto.
um vazio de transição. Aquilo que era que já não se sustenta mais. Aquilo que eu serei, mas ainda não tem uma forma constituída, né? A gente não tem ainda uma identidade para nos apoiar. Isso que incomoda, eu acho muito. E, ao mesmo tempo, esse espaço é interessante porque ele é extremamente fértil. E aqui que entram algumas imagens que eu acho que são simples, mas que ajudam bastante. Uma página em branco, por exemplo. Nenhuma palavra, nenhuma direção, mas é justamente por estar em branco que ela pode receber qualquer história, qualquer narrativa, qualquer verso, qualquer palavra. Não é assim? Uma taça vazia, um copo vazio, essa imagem é muito forte, né? O que a gente vai colocar dentro desse copo vazio, dessa taça vazia? Ou a gente pode pensar, para a gente ligar mais ao nosso assunto aqui, o próprio ato de caminhar. Entre um passo e outro, existe um espaço, um pequeno vazio. Sem ele, não há movimento. O caminhar não acontece apenas no contato do pé com o chão. Olha que interessante isso. A gente não para pensar nisso. Mas o caminhar não acontece apenas no contato do pé com o chão. Ele acontece também nesse intervalo. Ou ainda na nossa respiração. Se a gente pensar, não existe inspiração sem esvaziamento. Para receber o ar novo, é preciso soltar o antigo. É esse intervalo que para nós é imperceptível, que sustenta o próprio ciclo da respiração e da própria vida. Olha que lindo isso. Percebe? O vazio, ele não é ausência de movimento, ele é parte do movimento. Muitas vezes, quando a gente entra nesse tipo de espaço na nossa própria vida, a gente quer sair rapidamente, a gente quer respostas, definições, direções claras, a gente quer preencher esse vazio. Mas, em vez de preenchimento, a gente pode tentar encontrar esse vazio com a nossa presença. Talvez o vazio não seja algo a ser resolvido, mas algo a ser atravessado. E aqui o vazio começa a se aproximar daquilo que a gente viu na aula passada sobre integração. Lembra da aula passada? Entre a experiência e a transformação existe um espaço, um lugar de escuta. Um lugar onde aquilo que foi vivido começa a encontrar forma dentro de você gradualmente. É um processo. E eu acho que a gente pode fechar esse bate-papo a respeito do vazio com uma pequena síntese. Vamos lá. Nem todo vazio ou vacuidade é falta. Isso é bom da gente lembrar. Alguns vazios são abertura. Nem todo vazio ou vacuidade precisa ser preenchido. Alguns precisam ser habitados. E a pergunta que fica como sugestão desse percurso nosso aqui, para hoje, é a seguinte: qual o espaço, qual a característica de vazio ou a vacuidade que hoje você está tentando preencher rápido demais? Quando talvez ele esteja pedindo apenas que você permaneça, que você encontre com ele, né? Em presença, em compreensão. Então, acho que é um convite à reflexão aí. E com isso, eu encerro, né, essa reflexão e eu abro para quem quiser compartilhar alguma percepção, alguma pergunta sobre a nosso encontro, nossa aulinha de hoje. Beleza? Caminhamos juntos e a palavra está com quem quiser abrir o microfone. Ô, B, Ei, essa querido. aula é a 16.1, né? Vai ter 16.2, vai ser 16.3. Difícil, né? É um tema que é vasto demais, tem base, não tá entendendo? Não tem jeito. Tem como dar continuidade? Não. Uai, sempre tem, né? Sempre tem. Vamos pensar aí sobre isso. De repente a gente faz um 16.2 na semana que vem, se vocês acharem que é o caso, a gente se compromete, não tem problema não, né? No podcast Eu Caminho, eu sempre faço isso, né? Volta e meia eu volto nos temas, porque
se você pensa assim, em 20 minutos, não tem como você abordar tudo que você precisa a respeito de uma coisa, né? De um tema que é uma coisa que é tão vasta, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, aí a gente pode pensar aí, se vocês quiserem, a gente pode pensar mais a respeito desse negócio aí. Beleza, eu Então, tenho coragem. eu, eu quero compartilhar rapidamente uma experiência que me veio. Eu Aham. já fiz, eu e Fernando já fizemos pelo menos uns 3 retiros com Jean-Yves Leloup. E Uhum. ele trabalha sempre a questão da meditação, do silêncio, né? Muitos períodos de meditação. Mas me marcou muito porque nos exercícios, né, na preparação, na respiração, ele sempre falava para a gente não ter medo. Ele falava assim: não tenha medo do vazio que se cria Olha, entre a última expiração e a próxima inspiração. Então, isso ficou para mim como um mantra, sabe? Então, assim, não ter medo desse vazio, né? Que se cria. E na época eu realmente me conectei com essa coisa mesmo de quando vai ser nossa última expiração, porque normalmente a passagem para a morte é como uma expiração, né? é, E não é, virá a próxima, pelo menos naquele momento ou naquele corpo, né? O tal do bardo que você falou. Mas é. isso ficou muito forte para mim e eu me lembrei hoje. Então, assim, não tenha medo do vazio que se cria Com tudo a entre ver a com o que a gente falou última hoje. expiração e a próxima inspiração. É isso. Muito obrigada, Bê. Adorei a aula. Eu que agradeço. Bom demais, bom demais. Bê, eu tenho acompanhado os seus podcasts a cada caminhada Aham, e eu estou completamente encantada porque ele me motiva muito no sentido do convite que você fez até no seu Instagram, né, aham, do acolhimento à alma, aham, do cuidado com a alma, que o seu albergue, o da sua esposa e dos seus filhos, uhum, eles têm essa função, não de cuidar do corpo, mas cuidar da alma, assim, né, que é uma coisa só, né? Corpo e alma. aham. Mas isso tem me motivado grandiosamente. E Legal. essa fala sua quando você cita Lacan na questão do desejo, e também da Leonora, quando falou agora, Uhum, me remete a Platão na questão da falta do desejo enquanto falta, né? Desejo é desejo daquilo que não se tem, do momento em que se tem, a gente deixa de desejar e identificar. um objeto desejante começa a nascer para a gente, porque é o processo de vida. Deslocar, É, que é mais ou menos tudo isso aí que vocês falaram. E como o antigo, os conceitos antigos e os conceitos novos se bebem, né? A gente está sempre mergulhando e aprimorando nesses conceitos. é, Para mim, cuidar da alma tem sido mais importante, quer dizer, não mais, mas tão importante quanto cuidar do corpo, é. para fazer o caminho que eu vou fazer. É muito interessante você dizer isso agora, Cláudio, porque essa semana eu entrevistei o Júlio Mamute. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver no podcast. Um cara que eu não conhecia, e como eu sigo a maratona de Aveiro, porque ano passado eu fiz a meia maratona com o meu concunhado, casado com a irmã mais nova da Ana. Eu vi esse menino completando. O menino emagreceu 100 quilos e fez a maratona caminhando, né? Porque ele não consegue correr, evidentemente, com 200 quilos. E ele é de Recife, o que me toca ainda mais, porque minha filha mais velha mora em Recife. Aí eu imediatamente eu mandei uma mensagem para ele no Instagram. Eu falei, cara, o seu caminhar é lindo. Ele falando assim, cara, eu decidi viver, velho. Eu decidi viver, então eu tô indo em busca disso. Aí eu falei, cara, o seu caminhar é lindo,
Você não sabe o tanto nós somos parecidos. Eu quero conversar com você. Se você quiser, vamos fazer um podcast junto e tal. Ele, na hora, velho, me manda aí e tal, vamos fazer. E aí nós gravamos, tá até no YouTube também, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhada lá. O cara é simpaticíssimo, ele é bonito, um cara tem uns olhos lindos, assim, um sorriso bonito, ele resplandece, um menino lindo. E ele assim, ele falou assim, Bernardo. Eu estou fazendo 35 anos agora, há pouco tempo, eu não levantava da cama para abrir a janela. Eu moro num lugar muito lindo lá em Recife. Se eu abro a janela, eu vejo o mar. Eu não era capaz de levantar da cama, abrir a janela e ver o mar. E ele me fala assim: eu descobri que eu posso caminhar a partir dos três pilares: corpo, mente e espírito. Enquanto eu estou querendo cuidar só do mais frágil, do corpo, eu não consigo. Mas na hora que eu descobri que eu tenho que preparar a mente e o espírito, aí mudou o jogo. Aí eu falei, putz, bingo. E eu acho massa, assim, eu acho muito legal, porque tem tudo a ver com o que eu e a Ana trabalhamos aqui na coisa do Eu Caminho, entendeu? Dos cursos que a gente já desenvolveu aqui e tal. Tem um, inclusive, para ser lançado agora, que fala especificamente disso. Não posso falar tudo para vocês ainda, não, mas assim, dessa aflição que a Tereza sofreu recentemente, que a gente está em contato, porque acaba o seguinte, a Tereza mesmo, a gente se conheceu porque ela começou a ouvir o meu podcast, igual você está falando aí, Cláudia. Ela maratonou, né, Tereza? Se você puder abrir o microfone aí, Oi, gente. não foi assim? Foi. Eu conheci o B, se não me falha a memória, em uma live antes da pandemia. E aí, quando eu comecei a ouvir o podcast, já devia estar lá pelo 20º episódio, mas eu não conseguia parar. E aí eu maratonei. E eu não consegui mais parar. E Até aí a gente hoje. ficou amigo, né? Porque ela me mandou Foi. mensagem e tal. Aí quando ela veio fazer o primeiro caminho dela em Portugal, eu falei assim: não, eu faço questão de encontrar com vocês, vamos jantar, Foi. né? Ela e mais os dois amigos dela, o alemão e a Dani, né? E aí nós jantamos lá, eles foram me deram de presente o jantar, eu fiquei tão feliz e foi uma delícia, né? E assim, Foi delicioso. esse caminho uno, sabe? Quando a gente tem essa relação e tal, não sei o que, as coisas vão começando aí todo mundo vai indo junto. Isso é que é muito legal. Entendeu? Então, acho que então essas coisas vão fazendo assim, eu fico emocionado, porque isso é muito bom, isso é muito bom. Mas eu topo, viu, Deise, essa confusão aí de fazer mais um sobre o vazio. Tem até que ver qual que era a próxima aula, que eu já tinha programado, aí eu vou ter que mudar esse trem aqui, será? Não quero monopolizar, não, mas eu não sei se os outros participantes concordam, porque eu estou achando esse assunto é tão rico e mexe tanto com a gente que Eu não, acho que não já. dá para parar agora, gente. Não dá para parar. Concordam? É, Vocês concordam? eu acho que. Concordo. Deixa eu contar só uma coisinha. Na hora que você Fala começou, aqui. principalmente falando do vazio, Aham. eu passei por um vazio muito forte há uns anos atrás. Ó. Há uns 11 anos atrás, mais ou menos, numa época de vida muito conturbada. E esse vazio, eu sou católica, Uhum. nós somos família católica, criada dentro da igreja. Com esse Espírito Santo Praticante. maravilhoso atrás de você, minha filha. Coisa de mineiro também, né? Maravilhoso. Eu adoro o Eu Espírito tenho Santo. aqui em casa, depois eu vou mandar foto para você. E eu, dentro da igreja, assim, praticante, eu comecei a sentir esse vazio enorme. Mas mesmo assim, ali, firme, trabalhando e tal, com uma leve depressão por conta deste vazio. Um belo dia eu resolvi participar, me chamou a atenção um cartaz da minha igreja, da minha paróquia aqui. E eu passei por esse cartaz, era um caminho, o desenho desse cartaz, com uma luz no fundo, uma pessoa nesse caminho, uma luz no fundo. Uhum. Aquilo me chamou uma atenção, eu voltei e perguntei na secretaria o que era aquilo. Resumindo, fiz o Seminário do Espírito Santo. Seminário de vida. Seminário de Vida no Espírito Santo de uma comunidade Shalom, que está no mundo inteiro, e aqui em Brasília ela é muito forte.
E eu entendi que o meu vazio era uma procura simples. Estava dentro de mim, Deus. Uhum. E isso mudou minha vida, assim, da água para o vinho, porque eu saí desse seminário com o coração tão aberto que desde então, desde esse dia, eu só movo a minha vida com relação a ele, porque eu consegui entregar e eu recebi bênçãos e recebo até hoje uma graça muito grande, porque não é todo mundo que consegue a entrega plena. Uhum. E esse vazio foi preenchido. Deus preencheu o que estava vazio. E hoje minha vida é assim, eu converso diretamente através das orações e eu tenho respostas absurdas. Assim, que eu fico assim, Jesus do céu, é isso mesmo? É isso? A minha vida é toda monitorada por ele. E uma coisa, eu aprendi a esperar o tempo dele. Compostela tá na minha vida, ó, desde lá de trás. Eu achei que Uma tava hora eu era vou na fazer. o Paulo é que É, tava te. aí ele que estava resistindo. Aí ano passado ele chegou do Everest Aham. com a concha na mão, com o livro na mão. Assim, ele recebeu logo em seguida, porque ele fez com um amigo que organiza Compostela, conheceu o cara que organiza Compostela em Salvador. Aham. Aí eu falei, pronto, e eu aprendi a esperar o tempo de Deus. Sei. Com todo esse processo de vida que passou, eu tive um câncer nesse período, e esse câncer foi a cereja do bolo para me colocar minha vida mais ainda nas mãos dele. Então, tudo vem, tudo no tempo dele. E isso. hoje eu não sinto, você perguntou qual que é o meu vazio hoje? Não tenho. Às vezes abre uma brechazinha, mas eu já sei a quem procurar para ver, para entender o que eu faço para fechar essa brecha. Que legal. Então, o Compostela vai ser um sonho assim antigo que está vindo no tempo de Deus. Boa. Coisa boa. Que coisa boa. Quando vocês vão fazer mesmo? A gente Nós espera ano que estamos em vem. dúvida se faz abril, maio, mas talvez a gente faça em outubro. Setembro, final de setembro, outubro. Agora. Ano que Não, vem. ano que Ano que vem, vem, de qualquer forma. de É. qualquer forma. Entendi. Tá. Então já está mais perto do que longe para mim. Boa. É. Vai logo, vai logo em abril. Paulo, Oi. vocês vão fazer o português? É o português central. Central. Eu também. E eu vou em abril, pegar abril, não sei se abril todo ou se pego saio no meio de abril e iniciozinho de maio. Se a É uma gente época muito boa. se a gente conseguir fechar a parte financeira bonitinho, né? A gente faz antes. Senão, a gente espera mais um pouco. Vai dar certo. Vai Setembro dar é certo. maravilhoso. De verdade. dar. Põe para abril aí, pronto. Ó, vai dar. Nós estamos aqui, nós estamos em abril, final de abril aí, ó. Essa Um época, ano. às vezes chove um pouquinho. Ontem choveu granizo. Eu e a Ana, quando a gente fez também, a gente levou um granizo também. A Peregrina que estava no caminho me escreveu de noite assim: hoje choveu granito. Eu falei: ai meu Deus, deve ter machucado demais. Levar uma capa de chuva e uma folha de desvio. Não adianta nem capa de chuva. Quando eu estava fazendo, eu estava subindo o Sebreiro, eu peguei as 3 águas. Comecei com aquela chuva fininha, aí apertou para o granizo, depois veio a neve. Isso tudo num único trajeto. Quando eu cheguei lá em cima, tinha canal de televisão. Incrível. E aí que eu cheguei tão feliz, eu pulava tanto,